Essa pergunta todos os professores fazem, então já podem se preparar que se você está fazendo alguma disciplina aí de fisiologia, essa pergunta vai aparecer na parte de neuro. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta à série de aulas de bioeletrogênese que a gente se propôs a colocar aqui no canal. E vamos dar continuidade então, essa vai ser a segunda aula da série de aulas. Lembrando só, fazer uma breve revisão do que a gente discutiu na primeira aula. Todas as células, a maioria das células do nosso corpo dependem de um sinal elétrico para funcionar. E para esse sinal elétrico acontecer, você precisa de dois requisitos básicos. Diferença de concentração de íons de um lado e do outro da membrana e a membrana ser seletivamente permeável aos diferentes íons. E a gente fez todo um raciocínio de como essas duas coisas poderiam gerar um sinal elétrico lá no primeiro vídeo e chegamos lá na frente a discutir o que é potencial de equilíbrio, beleza? Vamos continuar esse raciocínio, só que dessa vez vamos fazer o mesmo raciocínio, só que agora no contexto da célula, beleza? Eu acho que agora, se já não está claro com base no primeiro vídeo, agora aqueles fenômenos, aquele raciocínio que a gente fez vai ficar ainda mais claro quando a gente for ver isso aqui na célula. Então vamos lá. Aqui eu estou ilustrando um desenho esquemático de uma célula, tá? Isso aqui é a membrana, esse cinza é a membrana da célula, que é impermeável aos íons, né? Do lado de dentro da célula a gente tem uma concentração maior de potássio, do lado de fora a gente tem uma concentração maior de cloreto, sódio e cálcio, beleza? Isso é uma coisa que vocês supostamente já deveriam saber lá na biologia celular. Então essa é a diferença de concentração que existe e deve existir e deve ser mantida, ok? Então o que a gente está vendo aqui é a membrana, os íons, principais íons. Aqui a gente tem representado quatro canais. Um canal que deixa passar cloreto, se ele estiver aberto. Um canal que deixa passar sódio, se ele estiver aberto. Canal de cálcio e canal de potássio. São canais específicos, estruturas proteicas que permitem a passagem desses íons especificamente. Então estamos nessa situação aqui, tá? Essa é a diferença de concentração de íons. E por enquanto não tem nenhum canal aberto. Então a membrana é impermeável a todos esses íons. Tudo bem? E vamos supor que nessa célula a gente colocou esse aparelhinho aqui que vocês estão vendo aqui, ó, que é um voltímetro. É basicamente o mesmo aparelho que eu posso colocar na tomada da nossa casa para medir a voltagem. Se eu coloco ali na sua tomada, você vai medir algo em torno de 220 ou 110 volts, beleza? Eu posso pegar um aparelhinho parecido com esse e colocar ali na membrana da célula. E vou medir também uma força elétrica ali, do mesmo jeito que eu meço na tomada. Só que no caso da célula, uma força elétrica bem menor. Eu vou medir algo em torno de 100 milivolts, que vai ficar oscilando dentro desse valor de milivolts, ao passo que na sua tomada a gente mede em volts, tá? Mas aquela força que você está medindo na tomada é a mesma força elétrica que a gente ficou falando lá no primeiro vídeo e o que a gente vai ficar falando aqui, tá? É uma força elétrica que a gente mede em volts. No caso da célula, milivolts, porque é uma força elétrica bem pequenininha. Por convenção, a comunidade científica convencionou isso, eles combinaram entre eles todos, a gente combinou de colocar o bracinho negativo, o eletrodo negativo, que vocês estão vendo aqui, ó, dentro da célula e o positivo fora. E o que isso quer dizer? Toda vez que eu medir um valor nessa caixinha negativo, quer dizer que a face interna da célula está carregada negativamente, beleza? Toda vez que eu ver aqui um valor positivo, quer dizer que a face interna da membrana está carregada positivamente, beleza? Mas de novo, o raciocínio que a gente vai fazer aqui é o mesmo que a gente fez no outro vídeo, só que agora eu estou contextualizando aqui no universo da célula, beleza? E o valor, a força elétrica que eu medi aqui na membrana da célula, eu dou um nome para ela, é só mais um nome, pessoal, tá? Que nome que eu dou para a força elétrica medida em uma membrana? Adivinha? Potencial de membrana. É a força elétrica que você mede na membrana de uma célula. Pode ser qualquer valor aí, beleza? Potencial de membrana é o nome genérico que eu dou para a força elétrica que eu estou vendo na membrana de uma célula. Tudo bem? Então vamos supor aqui, tá todo mundo quietinho aqui, né? Esses íons aqui, membrana está impermeável aos íons. Vamos supor agora, presta atenção que a gente vai começar o raciocínio, tá? Vamos supor que eu abri canais de potássio. Esses canais aqui estavam fechados, abri eles. O que vai acontecer? Lembrando que tem mais potássio dentro da célula, certo? Então a força química do potássio faz ele querer sair da célula, correto? Lembra daquela história de força química que a gente falou lá no primeiro vídeo, né? Mesma coisa aqui. Aí vai começar a sair potássio, não vai? Como é que vai ficar a distribuição de cargas positivas e negativas se o potássio começar a sair aqui? Então imagina um íon positivo saindo, o que vai começar a acumular aqui do lado de fora? Cargas positivas. E o que vai começar a acumular do lado de dentro? Cargas negativas, correto?
Então repara a mesma coisa, você tinha uma diferença de concentração e a membrana seletivamente permeável ao potássio gerou um fenômeno elétrico. Positivo fora, negativo dentro, gerou uma força elétrica aqui, a setinha amarela, lembra? Mesmo raciocínio, tudo bem? E mesma coisa do vídeo passado, só que agora na membrana de uma célula. Se eu botar esse aparelhinho aqui para medir essa força elétrica que está ali na membrana, nessa situação, tá? Eu abri apenas canais de potássio. Digamos que eu meço esse valor aqui, ó, menos 75 milivolts. Vocês se lembram, algum de vocês se lembra o que esse menos 75 milivolts representa? Essa setinha amarela representa o potencial de equilíbrio do potássio. Reparem aqui, ó, isso aqui é a força que foi gerada para contrabalançar, que contrabalança a força química do potássio, certo? Menos 75 milivolts, então, nesse caso, nessa situação que eu criei aqui, né? É o potencial de equilíbrio do potássio. Então, você tem uma força química, por causa dessa diferença de concentração dentro e fora, né? E uma força elétrica contrabalançando essa força química de menos 75 milivolts. Vamos anotar ali do lado, tá? Aqui em cima anotei menos 75 milivolts. Agora zerou. Voltamos à situação original. Vamos fazer a mesma coisa para o sódio, beleza? Vamos abrir apenas canais de sódio. O que vai acontecer? A força química do sódio está fazendo ele querer entrar. Se eu abrir esse canalzinho aqui, o sódio vai entrar. É um íon positivo entrando. Como é que vai ficar a distribuição de cargas na face interna da membrana? Vai ficar positivo. E na face externa, negativo. Tá? É o inverso do que acontece quando a gente abre o canal de potássio, né? Porque quando a gente abre o canal de potássio, o íon positivo sai. Quando abre o canal de sódio, o íon positivo entra. Então fica positivo dentro, negativo fora. Suponhamos que a gente fez isso, esperou o negócio entrar em equilíbrio eletroquímico, né? Equilibrou. E aí eu vou medir esse valor aqui, ó. Mais 55 milivolts. Esse é o potencial de equilíbrio do sódio. É a força elétrica que contrabalança a força química do sódio. Tá? O mesmo raciocínio que eu fiz no vídeo passado e fiz agora para o potássio. Mesma coisa. Vou anotar aqui do lado, beleza? Mais 75 milivolts. Eu espero que vocês tenham entendido o raciocínio até aqui, pessoal. Se não ficou claro, peço gentilmente que volte o vídeo um pouco ou assista o vídeo anterior. Mas vamos lá. Agora vem uma pergunta. Eu gostaria que vocês apertassem, sinceramente, apertassem o pause no vídeo para pensar na pergunta que eu vou fazer agora antes de continuar o vídeo, beleza? E se eu abrir tanto canais de sódio e de potássio? Se você respondeu depende, você está correto, correta, tá? Depende do quê? Depende do número de canais que você abriu, tá? A membrana não é só uma questão da membrana ser permeável a um íon e ou a outro íon. A questão é o quanto ela é permeável a cada íon. Então, por exemplo, se eu abrir, de todos os canais que eu abrir, se 50% forem de sódio e 50% forem de potássio, você vai alcançar um valor que é o meio termo entre menos 75 e mais 55. Se eu pegar aqui a diferença a escala de menos 75 para mais 55, a metade disso é menos 10 milivolts. Se a membrana de repente ficar igualmente permeável tanto ao sódio como ao potássio, o potencial de membrana que você vai alcançar vai ser o meio termo do que se ela fosse só permeável ao potássio, do que se ela fosse só permeável ao sódio. Vai ser como se fosse um cabo de guerra, e nesse caso tanto o sódio e o potássio estão fazendo a mesma força. E aí para ali no meio, menos 10 milivolts. Se porventura a membrana ficar muito mais permeável ao sódio, ou seja, digamos que de todos os canais que você abriu, 99% são de sódio e apenas 1% é de potássio, você vai atingir um valor muito mais próximo do potencial de equilíbrio do sódio, que é mais 55 milivolts. Ou o contrário, se a membrana ficar muito mais permeável ao potássio, digamos 99% ao potássio e 1% sódio, você vai alcançar um valor lá bem próximo do potencial de equilíbrio do potássio. Então, de novo, pessoal, não é uma questão de somente quais íons a membrana é permeável, mas sim o quanto ela é permeável a esses íons. É proporcional. Então, imagina como se fosse um cabo de guerra. Quanto mais permeável a membrana for a um determinado íon, mais próximo ao potencial de membrana vai chegar do potencial de equilíbrio daquele íon. Então, quanto mais permeável a membrana for ao sódio, isso é uma regrinha que vocês vão acabar assimilando de um jeito ou de outro. Quanto mais permeável a membrana for ao sódio, mais próximo você chega de mais 55. E o contrário, quanto mais permeável ao potássio, mais próximo você chega de menos 75. E é claro que isso pode ser demonstrado matematicamente também. Ai, não, Andrei,
Lá vem fórmula, de novo. Exatamente. Existe uma equação que é a famosa equação de Goldman. Na verdade, ela tem um nome maiorzinho, mas a gente fala só o primeiro nome, que é o de Goldman, tá? Que vocês vão ver no livro texto também. E, de novo, a minha preocupação não é que vocês decorem essas fórmulas. Eu só quero mostrar elas para vocês verem que isso tudo aqui são fenômenos muito precisos, que você pode calcular com um lapisinho, calcular matematicamente, beleza? Então, a gente tem essa equação. E vamos fazer uma pausa aqui, então, para a gente conseguir lidar com essa angústia que eu sei que vocês estão sentindo agora, tá? Mas, de novo, é muito mais simples do que parece do meu ponto de vista, ninguém precisa decorar essa equação. Eu só quero mostrar ela para vocês verem que esses processos são todos muito precisos e eles podem ser calculados matematicamente. Mas se a gente olhar com cuidado, você vai ver que não tem nada demais nessa equação, beleza? O que a gente tem aqui? Primeiro que se a gente olhar com bastante cuidado, você vai ver que é uma equação, quem está atento, bastante atento aí, vai ver que é uma equação muito parecida com aquela outra. A equação de Nash que a gente falou no vídeo passado. Lembra que naquela equação você media o potencial de equilíbrio de um íon colocando lá as concentrações desse íon. Essa equação é muito parecida com ela, é derivada dela. Você vai ver aqui que você mede o potencial de membrana, só que nesse caso levando em consideração mais de um íon. A equação de Nernst, você calcula o potencial que você vai identificar se a membrana for permeável apenas a um íon. A equação de Goldman você vai usar para você calcular o potencial de membrana quando a membrana é permeável a mais de um íon. Tudo bem? Então o que a gente tem aqui? As mesmas coisas. Então aqui é o valor que você quer alcançar, isso aqui é uma constante, e aqui são os íons aos quais a membrana é permeável. Nesse caso, supondo que a membrana seja permeável tanto ao potássio como ao sódio, você tem aqui os valores do potássio e os valores do sódio. Qual que é a principal diferença dessa equação de Goldman para aquela equação de Nernst? Esse componente aqui, ó, esse Pzinho. Sabe o que ele significa? É a permeabilidade relativa de cada íon. É você dizer, vou colocar ali na equação, a membrana é 90% permeável ao sódio, 10% ao potássio. Ou o contrário, a membrana é 90% permeável ao potássio, 10% ao sódio. Dependendo do quanto a membrana é permeável a cada íon e as concentrações desses íons dentro e fora da célula, você vai identificar qual vai ser o potencial de membrana, beleza? E como eu disse, essas coisas podem mudar, né? A gente vai ver isso bastante no próximo vídeo. Vamos refazer esse raciocínio todo de novo, tá? Por hora, como eu disse, eu só queria que a gente desse uma olhada nessa equação para a gente ver que é uma coisa que é objetiva, né? Tem como você calcular, levando em consideração esses componentes, concentração do íon fora e dentro da célula, e o quanto a membrana é permeável a esses íons. São os dois fatores, são os dois determinantes do potencial de membrana, beleza? Mas, de novo, no próximo vídeo a gente vai mastigar isso bastante, esse raciocínio. Vai ficar tudo muito claro, beleza? Então, voltando aqui, beleza, então a célula está aqui quietinha na minha. Digamos que eu pego uma célula que está em repouso. Repouso quer dizer que ela não está sendo estimulada, tá? Não quer dizer que ela está sem fazer nada. Ela está vivendo, está respirando e tudo mais. Quando eu digo que uma célula está em repouso é porque ela não está sendo estimulada. Então, digamos que eu peguei essa célula em repouso e vou medir o potencial de membrana dela no repouso. Eu vou encontrar um valor mais ou menos assim, ó, em torno de menos 70 milivolts. Então, se eu pego um neurônio em repouso e meço o potencial de membrana dele, eu vou ver mais ou menos esse valor. Esse valor muda, tá? Tem célula que é menos 80, tem célula que é menos 65, o músculo esquelético é menos 90, se eu não me engano, o músculo cardíaco também é menos 90, mas enfim, você vai ver um valor bem negativo, tá? Aqui no nosso contexto, na nossa historinha aqui, nessa condição que eu criei, vamos supor que eu medi menos 70 milivolts, beleza? Esse potencial que eu estou medindo, potencial de membrana que eu estou medindo no repouso, tem um nome específico. Que nome você daria para o potencial de membrana no repouso? Potencial de repouso, beleza? É bem intuitivo. Potencial de repouso é o potencial de membrana que você mede em uma célula no repouso, legal? Agora eu vou fazer uma pergunta e vou pedir para você apertar pause de novo para tentar responder. Olhando esse valor menos 70 milivolts, eu te pergunto, no repouso, a membrana da célula é mais permeável a qual íon? Se você entendeu o raciocínio que eu fiz até agora, do vídeo passado e desse vídeo, você não vai ter problemas para responder que no repouso a membrana é mais permeável ao potássio. Por isso que o potencial de repouso é sempre negativo. A permeabilidade ao potássio no repouso é em torno de 40 vezes maior do que os outros íons. Então, no repouso, a membrana é muito mais permeável ao potássio do que aos outros íons. Por isso que o potencial de membrana
aqui menos 70, nesse caso, menos 70 milivolts, é bem próximo do potencial que eu veria se a membrana fosse permeável somente ao potássio. Tá? Ela não é permeável somente ao potássio, ela deixa passar outros íons um pouquinho, mas ele é muito mais permeável ao potássio no repouso. Por isso que o valor que a gente mede no repouso é próximo do potencial de equilíbrio do potássio. Então, naquela historinha de cabo de guerra, é como se o potássio no repouso estivesse puxando com muito mais força e traz o potencial de membrana para o valor próximo do que seria o potencial de equilíbrio do potássio. Beleza? Então, no repouso, a permeabilidade ao potássio é muito maior do que aos outros íons, beleza? E a pergunta que muitos de vocês devem estar fazendo agora é essa. O que determina a permeabilidade de um íon? O que faz um íon ficar mais ou menos permeável do que aos outros íons? O que faz a membrana ficar permeável a um íon? Canais, aquelas estruturas proteicas que formam verdadeiros canais e permitem a passagem de algum soluto. Você tem canais específicos para íons específicos, beleza? Então, o canal de potássio deixa passar potássio. Quanto mais canais para o íon você tiver, mais permeável a membrana é aquele íon. E a gente tem vários tipos de canais, vários, tá? Então, aqui a gente está ilustrando duas categorias básicas. A gente tem os canais que tem um portão, uma portinha, que ora pode estar aberta e permite a passagem do íon, e ora está fechada e o íon não consegue passar. E essa portinha ela é modulada por sinais, depois a gente vai ver isso com cuidado. E a gente tem uma outra categoria de canais, que é muito menor quantidade, que são os canais que estão sempre abertos. São esses aqui, ó. Não tem porta. Sabe como é que a gente chama esses canais? De canais abertos. Ou canais de vazamento, como se estivesse deixando vazar, tá? São em menor quantidade. Numa célula no repouso, a maior parte dos canais que estão abertos são esses aqui. São os canais que sempre ficam abertos. Mas tem vários outros canais que estão lá fechados, prontos para serem abertos, beleza? A gente vai ver vários exemplos ao longo do curso. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas o raciocínio que eu fiz ao longo desse vídeo é muito parecido com o raciocínio que eu fiz lá no vídeo passado. A diferença é que nesse vídeo eu coloquei no contexto de uma célula e aproveitei para apresentar para vocês alguns nomes novos, como por exemplo, potencial de membrana e potencial de repouso. Mas o mais importante desse vídeo é que eu gostaria que vocês já começassem a entender, ou já entendessem por completo, quais são os principais determinantes do potencial de membrana. Quais são eles? Gradiente de concentração e o quanto a membrana é permeável aos diferentes íons. Então, acho que vocês perceberam que se a membrana for mais permeável ao potássio, o potencial de membrana vai ficar lá com um valor mais próximo do potencial de equilíbrio do potássio. Se ela ficar relativamente mais permeável ao sódio, o potencial de membrana vai ficar lá mais próximo do potencial de equilíbrio do sódio, beleza? Para ver se vocês realmente entenderam esse raciocínio, eu vou colocar uma pergunta aqui, que é uma pergunta clássica. Vou pedir que vocês apertem pause para tentar responder ela, para vocês se testarem, ver se vocês realmente entenderam a lógica da coisa, tá? Essa pergunta todos os professores fazem, então já podem se preparar que se você está fazendo alguma disciplina aí de fisiologia, essa pergunta vai aparecer na parte de neuro, provavelmente. É essa aqui, ó. Por que o potencial de membrana em uma célula em repouso é negativo? Pessoal, a resposta correta para essa pergunta é a seguinte: porque o potencial de membrana numa célula em repouso é negativo, porque no repouso a membrana é mais permeável ao potássio. E por que ele é mais permeável ao potássio? Porque no repouso você tem mais canais de potássio aberto do que de outros íons. Então a membrana deixa passar mais potássio com mais facilidade do que aos outros íons, beleza? Por esse motivo que a gente vai ver um valor do potencial de membrana próximo do potencial de equilíbrio do potássio, que é sempre um valor negativo, lá próximo de menos 75, menos 80, menos 90 milivolts, tá? Então a resposta correta é essa, porque no repouso a membrana é mais permeável ao potássio. Do fundo do coração, eu espero ter sido claro ao longo desse vídeo. Essa parte de determinantes do potencial de membrana eu vou trabalhar bastante no próximo vídeo. No mais uma vez, foi um prazer incomensurável e a gente se vê no próximo vídeo. Até já!